Gente, eu quero fazer uma pergunta para você e quero que você responda para si mesmo e pense muito nisso a semana toda. Pense muito nisso a semana toda. E comece a agir sobre o que você vai ouvir nessa manhã, que Deus falou comigo ontem à noite. Eu queria que você coloque a pergunta para mim, por favor. Que você lesse comigo. Como eu tenho reagido diante dos problemas? Leram nada? Leram não? Então leia bem alto. Como tenho... Pergunte para você de novo. Porque como a gente reage, pessoal, diz muito no dia a dia. A minha reação diz muito sobre mim, sobre a minha fé, sobre a confiança que eu digo que tenho em Deus, sobre a minha credibilidade na palavra de Deus. Como que eu reajo diante dos problemas? Duvidando? Achando que não vai dar? Pensando que é o fim? Qual é a reação da pessoa de Deus? Porque você é uma pessoa de Deus. Diga, eu sou de Deus. Então, como é que tem que ser a reação de uma pessoa de Deus diante dos problemas? Quer ver? Bem fácil. Quando alguém vem falar um problema para você, qual é a tua reação para ela? Tu vai morrer. Já era para você. É assim? Hã? Não? É como? Vai dar certo. Não fica assim não. Levanta sua cabeça. Quem fala isso honestamente? Que você é uma pessoa de Deus. Que você crê em Deus. Que você sabe que vai dar certo. Que se a pessoa ficar chorando, não vai resolver. Você já não mandou as pessoas parar de chorar? Sim ou não? Quem pelo menos uma vez na vida já disse assim, não chora que não adianta, não resolve. Por que não vive isso? Por que a gente não é assim também? Se tratando dos problemas, não são nossos problemas. Eu não tenho problema, porque não é meu. Eles surgem para a gente sentar a bica neles e mandar para os quintos do inferno. Diga glória a Deus. Quando vêm os problemas, quando surgem as adversidades, Deus fica observando. Não adianta você saber como fazer, não adianta você ter aprendido, ter feito o curso, ter estudado, se no dia da prova você for mal, né? O André está fazendo um curso, e ele perdeu metade dos cabelos, já quase não tinha, né, André? Aí veio a prova, ele falou, pastor Mário, ora por mim, pastor Mário, estou ficando careca. Que prova difícil, prova de matemática, matemática científica, é isso? Matemática financeira. Inclusive, quem quiser comprar apartamento, quem quiser comprar casa, fale com o André que ele encaminha vocês. Hã? Na praia, inclusive. Você vai ter o melhor em nome de Jesus, diga eu recebo. Não adianta você ter estudado, você vem aqui na igreja e diz amém, pastor, eu aprendi, eu sei. O professor diz para você, você entendeu? Você responde, entendi. Ele te dá 10. Ele vai aplicar o que, gente? A prova. E na hora da prova, você vai ter que mostrar o seu conhecimento. Ora, eu conheço a Deus, eu conheço a palavra de Deus. O que que a palavra de Deus afirma? Tudo eu posso naquele, diga, o fraco eu sou. Tudo é possível àquele que crê. Então eu conheço, mas eu não venço os problemas conhecendo a palavra. A fé vem pelo ouvir. Então eu ouvi, a minha fé foi ativada, não resolveu nenhum problema. Agora, quando eu pego essa fé e eu enfrento esse problema, e eu vou guerrear as minhas guerras, sem esperar que os outros façam isso por mim, é certo que eu vou vencer. Diga isso, é certo que eu vou vencer. É certo que eu vou vencer.
Lembra de Pedro? Capítulo 14 de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Lembra de Pedro? Mateus 14, 22. Abra aí. 14, 22. 14 é o número grande. 22 é o número pequenininho. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Lembra disso? Jesus foi fazer o que no monte? Orar, se aproximar de Deus, buscar intimidade com Deus. Ele falou para os discípulos: vocês vão, pega o barco, vão para o outro lado, eu vou para o monte orar. Jesus precisava orar? Sim, ele era homem como eu e você, ele tinha que buscar. Ele era Deus na terra, mas em forma humana, e todas as necessidades que nós temos, ele também teve. Todos os problemas que nós enfrentamos, ele também enfrentou. Por isso ele diz: sede meus imitadores. No mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. Assim como eu venci, você também vencerá. Se eu imito Jesus, quer dizer, a imitar Jesus, a pessoa pensa: então, pastor, ele foi para a glória, eu estou imitando ele, eu também vou. Mas ele também passou por desertos, por problemas. Sede meus seguidores. Quando eu sigo alguém, por onde esse alguém vai, eu também vou. Jesus passou pelo deserto? Sim ou não? Jesus foi provado? Jesus foi tentado? E nós? Também? Então não é porque você é tentado, que você é provado, que você passa pelo deserto, que você não é de Deus. É pelo contrário. Porque você é de Deus, vão surgir problemas, vão surgir lutas, mas eu já vou falar sobre isso em seguida. A fim de orar, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Pois eu vou falar sobre isso. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando ele desceu do monte, ele estava fazendo o que lá? Orando. O barco não estava mais à beira do mar. O barco já estava longe. Ele não alcançou o barco. Mas lembrando, ele vinha da oração. Ele vinha do alto. Monte significa um lugar. Nós temos que nos colocar nos lugares altos, ou seja, em lugares o monte pode ser o seu quarto, o monte pode ser o banheiro da sua empresa, o monte pode ser atrás do volante do seu carro, o monte pode ser a cadeira que você está, porque quando você eleva, pega essa, ó, quando você eleva o seu pensamento a Deus, você é colocado em lugares altos, aonde Satanás não te alcança. Aonde o quê? Por que Satanás está alcançando a vida de muita gente? Porque ela não se coloca mais em lugares altos. A oração me leva a lugares altos, inalcançáveis por Satanás. Eu vou colocar o meu casamento num lugar alto, e Satanás não vai tocar nele. Como é que eu coloco a minha vida num lugar alto? Através do meu relacionamento com Deus. Deus mora onde? Deus mora onde? A Bíblia diz que Deus habita no alto dos céus. E se eu estou com Ele, se Ele está comigo, eu estou também no alto. E as coisas aqui de baixo não mais me atingirão. Você pode dar uma glória a Deus? Não. As coisas aqui de baixo não mais me atingirão. Jesus vem, eles já estavam indo, só que quando eles estavam em alto mar, a Bíblia diz que veio um vento.
E o vento era o quê? O vento era o quê? Volta um pouquinho. O vento era contrário. Os ventos contrários, eles surgem. Eles aparecem de vez em quando no nosso caminho. Ou seja, aquilo que quer fazer dar errado, contraria a nossa fé. A gente vem na igreja, a gente fica no lugar alto, a gente ora, a gente busca. O vento contrário surge para você duvidar na sua casa, duvidar no seu trabalho, não está adiantando, é o vento contrário. Pensamento ruim, não vou na igreja porque não adianta. Você vai fazer o que lá? Ela ouve do marido, ela ouve do familiar. O que tu está fazendo lá na igreja? Não está adiantando. Isso aí é besteira, é o vento contrário. Mas para aquele que vem do alto, o mar não é problema. Se tem barco, vai de barco. Se não tem barco, anda sobre as águas. Amém, gente? Se tem barco, vai de barco. Se não tem barco, anda. O que é andar sobre as águas? É viver o sobrenatural de Deus. Você anda sobre as águas, naturalmente falando? Não anda. O andar sobre as águas é viver o sobrenatural de Deus. É acontecer coisas na sua vida que naturalmente não acontece. Acontecer coisas que as pessoas vão olhar e vão dizer: o que é isso? Como isso é possível? Você é casado, Deus abençoou o teu relacionamento. Satanás não pode colocar as patas sujas dele, diga amém. E se o mar, tem uma canção que fala, né? Se o mar não se abrir, eu ando, eu não dependo da circunstância. Se eu estou em oração, se eu estou num lugar alto, quando o vento vem, não me amedronta. Mas veja que os discípulos, no botão automático, entraram no barco e foram. E quando o vento começou a soprar contrário, fazendo eles voltar para trás, fazendo eles retroceder, a Bíblia diz que Jesus vinha sobre as águas, até onde eles estavam, e ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Agora eu quero falar com você, hein? Quero falar com você agora, olhe para mim aqui. Quando a pessoa não se prepara para as lutas, ela bota a vida dela no botão automático. Ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ganha o seu salário, vive automaticamente. E não está em oração, em espírito, ligado com Deus, ela começa a ver o quê? Fantasma. Como assim, pastor? Os discípulos viram Jesus. Era Jesus, mas os discípulos viram e acharam que era o quê? Tem gente, o que é fantasma? Traduzindo, o que é fantasma? Quando a gente era criança, que fazia aquela imagem de um lençol branco andando. Eu ia lá, tirava o lençol, não tinha ninguém debaixo. O que é um fantasma? É uma coisa imaginária. É uma coisa que não existe. Então tem pessoas que, porque elas não estão vivendo a fé com Deus, não tem mais intimidade com Deus, elas começam a ver coisas imaginárias que não existem. Ela começa a ver fantasmas. Jesus vinha de onde? Do monte, do lugar alto. Ele estava grudado com Deus, ele estava buscando a presença de Deus. Então não teve problema para ele, o mar não foi problema. Agora para os discípulos o vento foi problema. O vento foi problema. Uma bobeira, me desculpe a expressão, mas tem gente parando no meio do caminho por causa de bobeira. Por um pensamento que surgiu, por um não que ela ouviu, por uma coisa que deu errado, que ela não esperava. Quem está entendendo?
E ela, agora tem pessoas vendo fantasmas, ou seja, vendo coisas que nem existem. Os discípulos viram Jesus vindo sobre as águas, era para eles ver o sobrenatural acontecendo. Mas é que quando a pessoa, ela não dá ouvidos à voz, porque eles ouviram Jesus falar, eu vou orar. O natural seria eles falar o quê? Pensa, vamos nos colocar lá agora, se transporta para lá. Já está lá já ou não? Sim ou não? Se transporta para lá agora. Imagina você é um dos discípulos. Jesus fez um monte de milagre, curou um monte de pessoas, aí está lá o barquinho. Aí Jesus fala para eles o seguinte, você está junto. Fulano, entra aí no barco, vão embora, vão para o outro lado do lago, que eu vou no monte orar. Qual seria o normal das coisas? Se Jesus está indo orar, ele sendo Jesus, ele está indo orar, ele precisa orar. Imagina eu. Alguma coisa está para acontecer. Alguma adversidade vai surgir. Se ele que é Deus aqui na terra, está indo orar primeiro, antes dessa jornada, ele está indo se preparar para essa jornada. Imagina nós. Mas não, tem momentos que a pessoa pega a vida dela, põe no piloto automático, entra no barquinho dela e quer ir no força do braço. E aí a gente se arrebenta todo. Quem está comigo? Se arrebenta todo. E ainda vai dizer assim, poxa, mas foi Jesus que mandou, foi Deus que falou para eu começar esse negócio. Foi Deus que me deu esse marido. Foi Deus que me deu essa esposa. Como é que pode chegar a esse ponto? É que você deixou de andar no alto. E você está apegado às coisas de baixo. E aí você começa a ver. Me ajuda aí, gente. Pergunta para a pessoa do teu lado, você está vendo fantasma? Não. Pergunta. Quando você já viu alguém assustado com medo? Uma pessoa que vê fantasma, ela fica como? Apavorada. O que você viu? Parece que você viu fantasma. Não é assim? Quando tem alguém assustado, a gente fala, o que você viu um fantasma? E tem muita gente vivendo assim, como se estivesse vendo fantasmas. Ela não consegue guerrear mais as suas guerras. Ela não consegue mais lutar as suas lutas. Ela não consegue mais enfrentar os problemas. Em tudo ela vê fantasma. Em tudo ela vê dificuldade. Jesus vem andando sobre as águas. E eles começam a gritar. Ah, meu Deus, olha o fantasma. Eu não quero ver. Ai, eu já era, tenho medo. Além do vento, ainda vem já estava ruim, ficou pior. Mas Jesus falou que era para a gente vir. E deixou a gente aqui sozinho. Eles nem sabiam que o que parecia ser um fantasma já era Deus agindo para ativar a fé dentro deles. Às vezes o que parece ser um fantasma, o que parece ser um problema, é a solução do problema que você está enfrentando. É só você saber olhar por outro ângulo. Saia um pouquinho dessa visão natural das coisas e comece a olhar pela visão sobrenatural das coisas. Porque se eles estivessem crendo naquele momento, se eles estivessem na fé naquele momento, eles olhariam e diriam: o meu Senhor veio até mim e veio andando sobre as águas. O sobrenatural está acontecendo, amém? E você vai ver como isso é real aqui, ó, no texto. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, para com isso. Ei, para com isso, rapaz. Não, fantasma não, sou eu. Para com isso. Às vezes Deus permite uma situação. Olhe para mim aqui, ó. Permite uma tempestade, permite um vento contrário, Ele permite. Como o pastor falou no início da reunião, Deus permitiu as lutas que Jó passou. O diabo não toca em você, não toca em mim, não toca em ninguém,
se não tiver a permissão de quem? Hã? Quem é o diabo para tocar em você? Você diga assim: eu sou propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Diga mais alto, para o diabo inteiro, o inferno inteiro ouvir: eu sou propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Ele não tem e não pode ter ousadia de tocar, como eu disse, as patas sujas dele. Ele vai tentar. Por isso ele vai soprar vento contrário, pensamento contrário, lutas, adversidade. Jesus disse: sou eu. Tem momentos que ele está querendo... acho que Jesus, às vezes, amor, ele fica doido, sabia? Assim, ó, doido, desesperado até. Tentando mostrar para a pessoa que aquela adversidade só vai cooperar para o bem dela. É só ela levantar a cabeça e continuar. Quando Jesus mandou os discípulos entrar no barco, ele disse: passem para o outro lado. Ele fez uma promessa: passe para o outro lado. Ele disse: vocês vão chegar lá. O que vai acontecer no caminho não importa. O que vai acontecer no caminho não. Propósito e processo. Todo mundo quer o propósito, mas não quer passar, quer pular etapa. Propósito, processo. É impossível viver o propósito se não quer suportar o processo. Eita maravilha, quem entendeu essa? Você quer viver o propósito de um homem bem sucedido? Você quer viver o propósito de um casamento abençoado? Você nem comeu 1 quilo de sal com a tua mulher ainda? Minha esposa, a minha filha falou para mim: papai, que eu sempre prego isso, você só vai conhecer a pessoa verdadeiramente quem ela é depois de tu comer 1 quilo de sal com ela. E as pessoas ficam imaginando uma sentada de um lado da mesa, outra do outro lado da mesa, comendo 1 quilo de sal. Não é isso. Qual a última coisa que acaba na despensa da nossa casa? Sal dura a beça, né? Se arroz durasse como sal, já pensou carne durar como sal dura? Leva pelo menos um casal, quando ele casa, e eles têm aquele hábito de comer besteira no começo, né? Como a gente comia McDonald's quando casou. Aí veio o resultado. Quando eles comerem 1 quilo de sal, eles podem dizer: verdadeiramente eu te conheço. Porque tem um processo. Aí minha filha fez 1 ano de casamento. E ela chegou para mim e falou: papai, ele mostrou a foto para mim do pacotinho de sal vazio. Papai, agora eu conheço o Daniel. Eu falei: meus pêsames, filho. Eu falei: papai. Conheço ele, pastor, eu conheço bem agora. É o processo. Como é que vai viver o propósito? Vive o processo. O vento contrário, as dificuldades. Eles gritaram de medo, porque ela falou: pss, pss, pss. Jesus falou: peraí, para, calma, respira. Ei, sou eu. Lembra de mim, não? Eu sempre estive com vocês. É que quando vem o problema, normalmente, não é uma regra, mas normalmente, a pessoa esquece de tudo que ela ouviu. Ela esquece quem é o Deus que ela crê. Ela esquece da promessa que existe para a vida dela. E ela começa a ver fantasmas. Está amarrado. Eu não quero ver fantasma. E você? Ele disse, respondeu Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. É isso que você já conhece. É uma outra pregação que eu quero fazer. Que Pedro desafiou, Jesus ativou a fé dentro dele, e ele entendeu: Jesus, então eu também quero isso para mim. Eu quero que o sobrenatural aconteça comigo. Ele foi ousado. O que eu quero dizer com isso? Coloca aquele banner para mim, por favor. O que eu quero dizer com isso? Que os problemas que vêm, pessoal, os problemas que surgem na nossa vida, as dificuldades que surgem no dia a dia, o vento contrário que aparece de vez em quando, os problemas que surgem não é para destruir você, mas é para o que, igreja? Ativar a sua fé. Existe um botão
dentro de nós, chamado, escrito nele assim, ó, ativar a fé. E esse botão, ele é pressionado quando vem as lutas na nossa caminhada. Para as pessoas incrédulas, o problema é o fim. Ela nem lutou e já entrega os pontos. Para quem crê no Deus da Bíblia, diga assim, para quem crê no Deus da Bíblia, os problemas que surgem não é para destruir a minha vida, mas para ativar a minha fé. Naquela hora, o vento contrário, o fantasma, fizeram ativar a fé de Pedro, a tal ponto dele nem precisar do barco também. Porque quando a pessoa vive de forma natural, sem buscar a Deus, sem ter relacionamento, sem orar, sem meditar na palavra de Deus, ela precisa sempre de coisas e de pessoas. Mas quando você vem do alto, quando você desce do monte, quando você se prepara para a batalha, se tiver o barco, beleza. Se a condição for favorável, beleza. Se está tudo sendo favorável, ok. Agora, se não tem barco, se as condições não me são favoráveis, beleza também, não tem problema. Se não tiver barco, eu ando, porque eu vivo. Olha que bacana isso, olha só o que o Espírito Santo soprou aqui no meu ouvido agora. Olha só, estou entendendo, como diz lá o pregador. Quando você busca o sobrenatural desce para andar com você, para que você conquiste coisas sobrenaturais. Eita Deus, vocês não entenderam? Ei, meu Pai, quando eu busco ao sobrenatural, quem é o sobrenatural? Eu busco o sobrenatural. O sobrenatural vem andar comigo. A presença de Deus vem andar comigo. Lembra da pregação que eu fiz lá do Rio de Janeiro, um domingo? Quem anda com Deus vive o sobrenatural de Deus. Noé andava com Deus. O sobrenatural vai andar com você e você vai viver coisas sobrenaturais. Ou seja, aquilo que ninguém acredita mais que é possível, vai se tornar possível. Para a medicina não tem jeito, para o médico não tem jeito, para o juiz não tem jeito. Já foi a primeira instância, já foi a segunda instância, já foi a terceira instância, mas não foi a quarta. Sabe qual é a quarta? Não tem quarta no Brasil, mas tem quarta no mundo espiritual. Qual é a quarta instância? É o céu. Quando você recorre ao alto, ao sobrenatural, o sobrenatural acontece na sua vida. Toma posse, gente. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Falando ainda de problemas e tempestades que surgem, que não é para nos destruir. Lembra de Jonas? Conhece a história de Jonas? Deus queria ativar a fé de Jonas. Jonas estava desobedecendo, Jonas estava se desvirtuando. Jonas pegou um navio para fugir. Deus mandou Jonas para Nínive, para uma cidade, para pregar a palavra, porque havia destruição naquela cidade, prostituição, havia desgraça naquela cidade, em Nínive. E Deus falou: Jonas, vai lá e prega meu evangelho. Ele ficou com medo: eu vou lá, eles vão me matar. Imagina você chegar num baile de funk, lá no morro do Rio de Janeiro, e você desligar o som do funk, pegar o microfone do DJ e falar de Jesus para aqueles jovens. Eles vão te dar um abraço, não vão? Não. Era mais ou menos o que Deus queria que Jonas fizesse. Deus também bota a gente em cada uma, não é? Mas se Ele manda, pode ir, porque Ele vai contigo e vai dar certo. Se Ele manda, pode ir, que Ele vai te abençoar. Ninguém bota a mão naquele que é de Deus, diga amém. Às vezes Deus fala umas coisas doidas para a gente. Mas se Ele falou, você pode ver que Deus toma cuidado com o que Ele fala. Deus não fala muito. Sabe por que Deus não fala muito? Porque tudo que Deus fala vira lei. A palavra de Deus é o quê? É lei.
uma lei, a lei de Deus. Então Deus não costuma ficar falando muito. Deus fala uma vez. Quem crê, crê. Quem não crê, quem pegou, pegou. Quem não pegou, passou. Porque tudo que ele fala vira lei, vira bênção, vira desgraça também, quando a pessoa inverte as coisas. Então ele não fala, mano. Falou, Jonas, pega as tuas coisas, vai para Nínive, vai lá evangelizar aquele povo, vai lá falar do meu amor para eles. E Jonas falou, vou nada. Pegou um barco, se escondeu dentro do barco, e ficou escondido no barco e foi para outro rumo. A Bíblia diz, Jonas 1, só para a gente terminar, já estou indo para o final, viu pessoal? Quem está comigo aí, diga eu. Está dando sono, gente? Cuidado com a tempestade, hein? Tem algumas cadeiras aí que a gente tirou os parafusos. Ah, vocês estão rindo? A gente tirou os parafusos de algumas cadeiras que, se a pessoa pender um pouco para o lado, a cadeira desmonta todinha. Fica firme, hein? Pode ser a sua. Nunca mais a pessoa vai dormir na reunião. Veio a palavra do Senhor, eu vou lendo, você vai mudando assim para a gente ser rápido. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou à minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Quem mandou o vento? E fez no mar uma forte. O vento e a tempestade foi permissão de quem? Para quê? O navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Deus em letra minúscula. Cada um tinha o seu Deus. Jonas tinha o Senhor. Mas ele estava fugindo da presença do Senhor. Pagou, tem gente que paga para ver. Tem ou não tem? Tem gente que paga para ver. Não, comigo não acontece essas coisas, não. Comigo não. Paga para ver. Jonas pagou e viu. Comprou passagem com outro navio, pegou o navio, Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro. Aí vem uma tempestade. Aí chora, bebê. Aí veio um vento. Então os marinheiros temeram e clamaram a seus deuses, lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Quando a pessoa começa a fugir da presença de Deus, se desviar do caminho da fé, bate um sono. Sabia? Bate um sono infernal. Quem dormiu, diga amém. Estou falando. Vocês não estão entendendo. Bate um sono. É claro que a gente está aqui brincando, descontraindo na verdade, para não pegar no sono. Bate o sono da morte. A pessoa foge da presença de Deus, ela quer se esconder das coisas, ela quer se esconder dos problemas. A depressão nada mais é do que um refúgio de uma tempestade que a pessoa está vivendo, e às vezes ela não quer enfrentar aquela tempestade. É melhor cobrir a cabeça e começar a pensar que tem um fantasma. Ele foi para o porão e lá ele dormia. Mudou. E o mestre do navio, chegando-se a ele, disse: que tens, dorminhoco? Ai, ai, ai. O que tem de dorminhoco por aí, gente? Mas não é o dorminhoco. Eu gosto. Quem gosta de dormir? Depois de você ter trabalhado, aí pode ficar à vontade, sim ou não? Aquele momento não era momento de dormir. Tem hora que não é hora para dormir. Tem hora que eu não posso ficar parado. Tem hora que eu não posso ficar prostrado. Tem hora que eu não posso ser dorminhoco. O mestre do navio, o marinheiro, chegou e falou: o que você tem, rapaz? Está todo mundo aí, ó, morrendo quase de medo, afogado, essa tempestade, já falamos com os nossos deuses, não para, o vento não cessa, já jogamos a nossa carga no mar. Quer dizer, olha o prejuízo que Jonas deu por desobedecer à voz de Deus, por não estar buscando as coisas do alto,
por não querer seguir a direção do Espírito Santo. E tem muita gente tendo prejuízo também. Prejuízos não são poucos. Já jogou para fora da vida dela a felicidade, a alegria, a prosperidade. Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Mas você viu que Deus ali é letra maiúscula, porque está falando de quem? Do nosso Senhor. Vai lá, rapaz, você também, seu dorminhoco. Vai orar, busca teu Deus aí para ver se ele faz alguma coisa, a gente vai morrer. Mal sabiam eles que o problema todo, porque quando você faz alguma coisa e você causa um problema para você, até aí tudo bem. Mas e quando as nossas atitudes trazem sofrimento e prejuízo para outras pessoas? E normalmente, quando há desobediência das coisas de Deus, o prejuízo sempre atinge quem a gente mais ama. Você entende sim ou não, igreja? Vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Adiantou se esconder? Vamos fazer aqui, Deus permitindo tudo, né? Isso aí tudo é permissão, tudo é Deus no negócio. Isso é tudo Deus no negócio. Parece que estava ficando cada vez pior para Jonas. Só que não era bem assim. Deus estava permitindo a tempestade, o vento forte, o prejuízo dos colegas de viagem dele. Agora que ele fosse escolhido num teste que eles fizeram de sorte, como ele fosse o responsável. Então lhe disseram, declara tu agora, porque que nós estamos vivendo isso. Tu vai falar agora, a gente te joga no mar. Por que a gente está passando por isso? Imagina o silêncio. Todo mundo olhando para Jonas e o barco assim. E todo mundo falando assim, é culpa sua. Tem gente que diz assim, pastor, dizem que tudo é culpa minha. Todo mundo aponta o dedo e diz que é culpa minha. Tá bom, então você vai fazer o que Jonas fez então. Então Deus está permitindo esse vento, essa tempestade, por um motivo que você vai saber agora. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Quem é você? O que está acontecendo com você? Por que você trouxe essa desgraça para a nossa viagem? E ele disse, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez esse mar, que nós estamos navegando nele, que está quase nos afogando, fez a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor, e disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. Vamos lá. Disseram-lhe, o que faremos nós com você, para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Tem pessoas que, ela está vivendo isso, cada vez a tempestade é maior, vai piorando. Ela continua amando a Deus, ela continua na igreja, ela continua, mas a tempestade não acaba. Estava acontecendo isso com Jonas. Lá atrás Jonas tinha desobedecido. Lá atrás Jonas tinha falhado. E ele precisava reconhecer isso. Ele precisava assumir isso, pedir perdão para Deus. Pedir perdão para aquelas pessoas, se consertar com Deus, se consertar com aquelas pessoas que ele causou o quê? Danos, prejuízo. Aí diz, eles disseram, ele disse, levantai e me lançai no mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, quanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, você vê ali, vai vendo, antes eles tinham clamado aos deuses deles, olha o propósito de Deus, olha a engrenagem, que eu tenho falado para vocês, como que Deus trabalha aqui embaixo,
ele usa situações, ele usa problemas, ele usa tempestade. Deus se aproveita de momentos difíceis para que o nome dele seja conhecido por aqueles que ainda não o conhecem. No meio do barco, no meio da tempestade, por causa da situação, eles começaram a clamar ao Deus de Jonas também. Não põe sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e lançaram ele no mar. Cessou o mar da sua fúria. Veio um peixe e faz o que com Jonas? Engole o peixe. Você percebe que até aqui Jonas não tinha falado com Deus? Os homens que estavam no barco já estavam orando ao Senhor, Deus de Jonas. E Jonas, nada. Jonas não ia para o monte, Jonas não ia para o alto, Jonas não ia buscar. Porque se eu não busco o sobrenatural de Deus, a presença de Deus, a tempestade não acaba. A tempestade me destrói. Jogaram as cargas, Jonas dormindo. Jogaram os ouros fora, Jonas dormindo. Clamaram aos deuses deles, Jonas dormindo. Acordaram Jonas, Jonas confessa, quando caiu por sorte que era ele, confessa o que fez de errado, mas até aqui Jonas não se dirige a Deus. Foi jogado no mar, Jonas não ora, não busca. A Bíblia diz: temeram esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram um sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Aqueles homens se voltaram para Deus, e Jonas? E Jonas nada. Os marinheiros ficaram no barco, os viajantes ficaram no barco adorando a Deus, apresentando ofertas a Deus, sacrificando a Deus, louvando ao Senhor, e Jonas? Nada. Quem está entendendo? Vou terminar. Preparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Nas entranhas do peixe. Jonas foi parar onde? O que tem lá? É isso aí que você pensou mesmo. Ele foi parar lá. É lá mesmo. Eu não vou falar esse nome feio. Jonas foi parar lá, nas entranhas do peixe. Não era só o pé, não. Tem gente assim: eu estou com o pé lá, pastor. Jonas estava inteiro, mergulhou lá, na barriga do peixe, no meio dos negócios. E aí vem a última parte. Orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Aleluia. Aleluia. Deus deve ter falado assim, ó: ufa. Mas precisou chegar lá. Você não precisa esperar chegar lá. Já no meio da tempestade. Já quando você sentiu o vento contrário. Aliás, eu errei aqui agora, me perdoe, falhei. Antes da tempestade. Jesus foi orar quando? Antes do vento contrário, antes da tempestade. Por isso, ele estava pronto para enfrentar até a morte. Nem a morte o deteve. Diga glória a Deus. Vamos lá, último versículo. Disse Jonas: na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Lá no meio da Zeme, ele clamou. Ele disse: me ouve, Pai, me tira daqui.
eu pequei, eu errei, me ajuda, me salva, eu quero voltar para o teu templo, para o teu monte, eu quero voltar para a tua presença, isso aqui não é vida para mim. Deus ordena que o peixe devolva Jonas para ele.